E agora, companheiros, da análise da nossa mensagem de hoje, vamos buscar nos harmonizarmos com o mundo espiritual, com os nossos mentores, para que possamos penetrar este mundo espiritual, para podermos buscar mais entendimento entre as criaturas do Criador. Se somos todos absolutamente semelhantes, se fomos criados no mesmo instante pelo Pai Criador, que nos fez todos aos milhões, centelhas divinas, como se estivéssemos todos presos como microscópicas faíscas num grande rojão que irá abrir nos céus e vemos milhares, milhões, quinquilhões de milhões de luzinhas, muitas de cores diferentes, muitas de cores iguais, espalhando-se sobre a atmosfera, fazendo uma analogia da nossa criação como centelhas divinas e um rojão. Só que logo em seguida o rojão se apaga, todas as centelhas se apagam e restabelece-se a escuridão. E onde foi parar o rojão? Sumiu, desapareceu, nunca mais poderemos vê-lo de novo, a não ser outro momento da criação. E para onde foram as centelhas divinas? Para onde foram essas criaturas divinas, filhas do Criador, que apagaram-se no momento que descem no universo? Assim como aquelas fagulhas de cada rojão, fica uma microscópica cinza material que cai no solo e mistura-se com tudo. Demora um tempo na atmosfera porque é leve. Assim são os espíritos criados por Deus, as centelhas divinas. Elas vão cair num sistema planetário. Elas vão se agregar a um planeta. E nós temos probabilidade de termos vindo direto para a Terra ou passamos já por outro planeta mais inferior. E aí, por que sumimos? Porque nós vamos, como se estivéssemos encarnando, nos agregar aos mundos em criação, ainda fundidos em ferro e todos os metais, num planeta onde não tem ainda a existência da vida orgânica. E seremos mônadas, vivenciando a formação do mundo ou do globo material de qualquer planeta, pode ser a Terra como exemplo. E vamos viver bilhões de anos agregados ou milhões de anos, segundo a necessidade evolutiva, junto a tudo que é material, do quartzo, o granito, o ferro e assim por diante. E depois voltamos para o mundo espiritual para voltarmos para o mundo vegetal. Depois voltamos para o mundo espiritual para retornarmos ao mundo animal. Claro que do mais inferior ao mais superior. Para voltar ao mundo espiritual e já podermos voltar para o reino humano ou hominal. Ora, então as centelhas desapareceram. Elas se apagaram quando entraram no mundo material. Tiveram que ser envolvidas por aquilo que chamamos de perispírito,
as centelhas ficaram apagadas. E a evolução nos obriga a fazer essa centelha que está sob montes e montes de cinzas, encontrá-la e fazê-la brilhar, e fazê-la crescer, evoluir e transformar-se de uma centelha numa estrela. Isso é evolução do espírito. Claro que é uma analogia simplista, mas é isto que acontece conosco. Só que neste caminhar deste mundo, da criação do tempo mineral até os dias de hoje, nós aprendemos muita coisa. E tem gente que fala, mas eu não aprendi nada. Não? Como é que o seu coração bate? Como é que você respira? Como é que o teu corpo produz todos os líquidos para o funcionamento do organismo? Como que faz a digestão pegando um produto da natureza, uma maçã, e transforma isso em vitaminas, em alimento? Como isso funciona? Você precisa pensar que quer fazer isso ou já sai automático? Não, é tudo automático. Eu não preciso pensar em respirar, não preciso pensar para o meu coração bater ou não. Tudo funciona automaticamente, até o andar, tudo. O que eu posso pensar em que direção eu quero andar. Mas eu não preciso dizer às minhas pernas, avancem, elas o farão. Então, companheiros, se quando Cristo auxiliou o Criador como co-criador, nos indicou um lugar para aprender, e ele, durante toda essa trajetória, foi um responsável por nós, para nos guiar. Então, existe um guia espiritual? Sim. O guia espiritual chama-se Cristo, Jesus Cristo. E os espíritos não são guia? Não. Os espíritos são protetores, são amigos, são familiares, e vai instrutores, mas o guia é Jesus. Então não adianta eu seguir um espírito inteligente e superior. Você pode aprender com ele e imitá-lo, mas para seguir, siga o guia, Jesus. Não erres, siga o mestre. Os santos, os anjos, os arcanjos são auxiliares do Criador, consequentemente, auxiliares do co-criador, do Cristo. Então, todos os espíritos estão sob seu cuidado, sua liderança, e eles todos fazem tudo por amor, entendem como e quando fazer, e têm paciência para esperar o resultado das tarefas e das obras. Segundo o livro Evolução entre Dois Mundos, nos diz André Luiz, pela pena de Chico Xavier, pena e caneta de Chico Xavier, que nós temos hoje uma idade espiritual aproximada de 1 bilhão, com B, bilhão, e 500 milhões de anos. Ora, então nós estamos num tempo muito curtinho da nossa existência, porque o máximo que se vive, ou quase o máximo, é 100 anos. Se eu tenho 1,5 bilhão de anos, 100 anos não dá um segundo. Então, por isso tem aquele provérbio que diz: para o Criador, 100 anos representam um segundo. Um segundo pode representar 1 milhão de anos.
se compararmos a nossa idade de criação com o tempo de uma reencarnação. Então, quando nós pensamos assim, fica mais fácil para entendermos que não adianta nos degladiarmos dentro desta reencarnação para sermos os mais bonitos, os mais poderosos, os mais simpáticos, os mais alegres, ou os mais vingativos, mais cruéis, mais perniciosos. Não adianta queremos mais poder, mais força, mais dinheiro, mais energia. Não adianta aceitarmos uma doença que nos leve à inanição e ao desencarne. Por quê? Porque nós somos programados por nossa escolha ou não, dependendo do estágio evolutivo, para vivenciar uma prova, uma experiência em cada reencarnação. E o que está acontecendo conosco hoje? Qual é a prova que temos que aprender? Nós, pelo que vemos no mundo hoje, parece-nos que a prova que nós temos que aprender é uma daquelas em que o Mestre chama-nos a atenção, onde ele fala: olham os lírios do campo, não compram roupas, não tem nada que os vistam, porém amanhece com as roupas mais belas do universo ou da natureza. Olhai os pássaros que não semeiam e não colhem, mas Deus provê tudo o que precisam da natureza. Quando o Cristo fala não semeiam, é de forma industrial, quando você faz uma plantação de trigo, uma plantação de feijão. Porque os pássaros, na verdade, semeiam. Eles semeiam todas as sementes que largam pelas matas, mas não para eles. Eles semeiam para a própria natureza. E eles só colhem o que comem. Com o biquinho pegam uma frutinha. O homem não. O homem faz grandes plantações, destrói por ignorância a natureza formada pelo Criador e faz vastos campos devassados para plantar tudo igualzinho em altíssimas quantidades, por causa de lucro, dinheiro. Então, quando nós chegarmos ao estágio de entender que cabe a nós imitar os pássaros, ou seja, semear para a natureza, tirar da natureza só o que precisamos para sobreviver. Quando nós entendermos isso, nós vamos nos comportar como os indígenas. Agora, todos os povos primitivos que protegeram as florestas, as nascentes, protegeram tudo que havia no planeta Terra, esses índios foram perseguidos e mortos, destruídos por uma pseudo-civilização, que é a civilização da brutalidade, da ignorância espiritual, da inferioridade moral, que no lugar da natureza bela produziu regiões desérticas, abandonadas, contaminadas, inviáveis para a vida. E no lugar dos frutos que tinha na natureza, produziram grandes armas, poderosas armas, armas atômicas, biológicas, químicas. Ou seja, o homem misturou a sua ignorância com a sua maldade e produziu uma civilização contaminada pelo ódio. E nós aqueles que já olhamos para a natureza como um pássaro, nós que percebemos que não precisamos disso, temos a função de produzir sementes que abrandem o coração desses irmãos que estão vivenciando este ódio, esse horror, e só pensam em morte, em agressão, em destruição.
Por isso, companheiros, a nossa mensagem de hoje é: se somos criaturas divinas, vivamos de acordo com as leis do Divino Criador. Não precisa esticar o assunto. É amar a Deus sobre tudo, amar o Criador e ao próximo como a nós mesmos, e sairmos plantando serenidade, equilíbrio e paz, e divulgarmos a mensagem cristã para chegar a todos os corações, sem preconceitos, sem dogmas, sem imposição, apenas com as mãos abertas para doar o que temos: o amor universal, a fraternidade universal, amar a todos, os bons e os maus, porque se o pai não amasse os seus filhos maus, não fazia chover sobre eles e nem o sol brilhar sobre eles. Como Deus não distingue entre seus filhos, nós não podemos distinguir para onde vão nossas vibrações. Terão que ir para todos. Com a graça de Deus, que assim seja.